invocando a proteção de Deus e iniciando os nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 7ª sessão ordinária de 2014 da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Guto Cavalcante para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. O trecho bíblico dessa noite está no livro de Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Passo nesse momento a palavra ao vereador José Augusto Cavalcante Navas, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, no pequeno expediente consta projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação. É o projeto número 12/2014, autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, na forma que especifica. Projeto de lei do Obrigado. Por razões já discutidas na sala de reuniões, e mais uma vez, aproveitando a presença de alguns secretários aqui, não achando que seja mais correto, mais uma vez deixando isso bem claro, mas pela urgência do projeto, e porque trata-se de pagamento de serviços já prestados por funcionários da Santa Casa de Misericórdia, eu peço que o projeto de lei 12/14, de interesse do Executivo, seja colocado na ordem do dia. A ordem do dia será submetida ao pedido do senhor vereador. Senhores vereadores, coloquem em votação o regime de urgência do projeto 2 de 2014. 2014. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu informo a todos e também ao vereador Rubens que a sessão será suspensa para o parecer na ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo a considerar de deliberação é o número 2/2014, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas, da nova redação aos artigos 2º e 3º da Lei 2.592, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude e da outras providências. Proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves é a 114/2014, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que estude a possibilidade de instituir a Guarda Mirim no município de Descalvado, com o objetivo de preparar e motivar os jovens para a prática do bem, da ordem e cidadania, conforme especifica. Indicação 119/2014, também do vereador Adilson, reivindica ao prefeito municipal a colocação de lixeiras ao longo da Avenida das Flores, no bairro Parque Morada do Sol, e na Avenida Maestro Francisco Todescan, nas proximidades do ginásio de esportes Oswaldo Cardoso, a fim de evitar que as pessoas coloquem seu lixo em toda a extensão daquelas vias públicas. Indicação 120/2014, também do vereador Adilson,
pede ao Poder Executivo que realize estudos no sentido de manter uma casa na cidade de Barretos para a estadia dos escalvadenses que buscam tratamento no Hospital do Câncer, tendo em vista que esses pacientes viajam todos os dias para realizar procedimentos médicos naquele hospital, conforme especifica. Indicação 110/2014 da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, reivindica ao senhor prefeito municipal que encaminha a esta Casa Legiferante projeto de lei que institui no município de Descalvado o Fundo Municipal do Esporte, que tem a finalidade de prestar apoio financeiro para a implantação de programas e projetos esportivos. Indicação 118/2014, também da vereadora Paula, ela pede ao chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, estudem a possibilidade de construir uma piscina de biribol, com medidas e todos os equipamentos necessários para a prática desta modalidade esportiva. Indicação 123/2014, também da vereadora Paula, requer à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que estude a possibilidade de conceder um local com instalações adequadas para preparar o café da manhã solidário, destinado aos trabalhadores rurais do nosso município, conforme especifica. Indicação 122/2014, do vereador Anderson Aparecido Exposito, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal a aquisição de um trator traçado 4x4, a fim de servir a patrulha agrícola, que contribui para o desenvolvimento das atividades agrícolas em Descalvado. Indicação 126/2014, também do vereador Exposito, reivindica ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a abertura de concurso público para a contratação de servidores para o cargo de serviços gerais, em vista da elevada demanda desses profissionais no serviço público. Requerimento 18/2014, do vereador Argel Rischini, requer ao chefe do Poder Executivo informações sobre o contrato da Prefeitura Municipal com o convênio médico da empresa São Francisco Saúde, a fim de esclarecer dúvidas aos servidores públicos municipais, visto que muitos estão se sentindo lesados pela falta de regularização com o plano, conforme especifica. Indicação 121/2014, também do vereador Argel, indica a Secretaria Municipal de Educação e Cultura que, juntamente com a Secretaria de Saúde, disponibilize em Descalvado o curso de capacitação para cuidador de idosos, através de parceria com a Universidade Camilo Castelo Branco, tendo em vista a procura cada vez maior desses profissionais no mercado de trabalho. Indicação 43/2014, do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, pede ao chefe do Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, providências para a implantação de redutor de velocidade na rua José do Nascimento, no bairro Jardim Ricardo César, tendo por finalidade garantir a segurança dos que transitam pelo local, principalmente das crianças. Indicação 78/2014, também do vereador Edevaldo, solicita ao prefeito do município de Descalvado que estude a possibilidade de adaptar o prédio que abriga a Brinquedoteca Municipal Professora Maria Rosa Fusaro para nele instalar a base do Corpo de Bombeiros, conforme especifica. Indicação 124/2014, do vereador Elton Antônio Venâncio, pede ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que proceda com urgência a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos regidos pela CLT e pelo regime estatutário, conforme especifica. Requerimento 16/2014, do vereador José Augusto Cavalcante Navas, solicita ao prefeito municipal que informe a esse legislativo as providências que estão sendo tomadas quanto à reabertura para uso do ginásio de esportes Oswaldo Cardoso, tendo em vista que o local sediava diversos eventos da municipalidade, conforme especifica. Indicação 115/2014, também do vereador Guto Cavalcante, indica ao Poder Executivo que determine a construção de uma cozinha com refeitório e novos sanitários para atender aos servidores do Viveiro de Mudas. Pede ainda que as refeições fornecidas aos servidores do almoxarifado sejam também estendidas aos funcionários daquele viveiro. Requerimento 19/2014, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, reivindica ao chefe do Poder Executivo que, através de ofício, informe ao deputado estadual Vitor Sapienza quais obras complementares serão executadas no Centro de Convivência do Idoso, do bairro Santa Cruz, com os recursos no valor de R$80 mil, destinados a este município pelo referido parlamentar, conforme especifica. Requerimento 20/2014, também do vereador Vick Francisco, requer ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, a relação de máquinas e tratores de propriedade da Prefeitura Municipal abrigadas em estabelecimentos privados, bem como a motivação dessas ações por parte do Executivo.
Indicação 125/2014, também do vereador Vick, pede ao chefe do Executivo que determine a construção de cobertura e assentos nos pontos de ônibus de nosso município, principalmente nos mais utilizados pela população, a fim de oferecer maior comodidade e proteção aos usuários do transporte público conforme especifica. Indicação 116/2014, do vereador Sebastião José Risse, encaminha ao chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que institui o Programa Municipal de Coleta Móvel de Sangue no município de Descalvado e dá outras providências. Indicação 117/2014, também do vereador Risse, requer ao prefeito municipal que, através da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, seja realizada nova pintura dos letreiros das placas indicativas de bairros e prédios públicos do município, conforme especifica. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto de lei 2/2014, de autoria do Poder Legislativo, deva ser considerado deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado deliberação. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Gil Donizete Rischini, que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido o vereador Sebastião José Risse para o uso da tribuna. Senhor presidente, eu requeiro a Vossa Excelência que determine um minuto de silêncio nesta Casa de Leis, como homenagem póstuma aos familiares do jovem João Pedro de Campos, falecido no último final de semana, filho da nossa assessora de comunicação, a Débora Campos, e também homenagem póstuma aos familiares do jornalista Lázaro Timóteo do Amaral, falecido hoje na cidade de Barretos. Foi concedido um minuto de silêncio. Senhor presidente, público presente, assim, nossa casa e o público prestou aí homenagem aos familiares do jovem João Pedro de Campos e também do jornalista Lázaro Timóteo do Amaral pelo passamento de suas vidas. Senhor presidente, senhores secretários, nobres companheiros, público presente, representantes da imprensa, uma boa noite a todos. Nossas boas-vindas ao casal Carlos Ortunho e Larita, que nos dá satisfação com a presença. Casal este que tem vários CDs gravados com canções evangélicas
Muito obrigado pela presença e apareçam sempre junto com a gente. Eu quero comunicar a todos que está estampado até em mim que num sol escaldante de ontem nós fizemos uma turnê aí em alguns bairros e também na zona rural. E nesse momento a gente vai, além de visitar os amigos, buscar reivindicações. E nessa região aqui da Serrinha, já mais pelo lado esquerdo ali da Areia Branca e tudo mais, a gente vai recebendo algumas informações e o pessoal da zona rural está acompanhando muito o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal. E foi levantado junto a este vereador, eu até acredito que deva ter sido o vereador Argeu quem fez uma reivindicação para a colocação de uma lixeira lá na Fazenda Serrinha, ali onde realiza a festa Nossa Senhora de Saúde. Eu concordo plenamente, mas a reivindicação da maioria que são favoráveis à reivindicação do vereador, eles sugeriram que essa lixeira fosse instalada aqui nas proximidades onde era para ser o nosso matadouro e onde existia também a Agronisa. Em razão de que esse trabalho facilitaria ao recolhimento por parte da prefeitura próximo à pista e facilita todos os moradores daquela região que tem a passagem para aquela frente. Embora determinamos também que quando da realização da festa lá na Serrinha seja colocado especificamente para o dia da festa também uma lixeira naquele local. Isso é uma reivindicação da população, porque até então existia o estaleiro de lixo aqui nas proximidades do Cristo, nas chácaras aqui, subindo a perimetral Vitor Gaiapuoli. E ela ali não existe mais, eu até acho que ali não seria um local adequado, devido à visitação que tem ali o Cristo. Inclusive ontem, muitos familiares passando por lá tirando fotografia com as crianças lá no Cristo. Então é uma reivindicação que vem, que até que tem secretários, tem diretores da prefeitura, o próprio assessor do prefeito Mário Zambelli, levaria, que seria uma reivindicação do vereador Argeu, essa colocação da lixeira, mas que beneficiasse a todos, porque fica difícil quem mora aqui nas proximidades ir até o fundo lá da Fazenda Serrinha para levar o lixo, e depois dificultaria também ao caminhão na hora do recolhimento. Então, que colocaria ali nas proximidades do abatedouro e próximos à Agronisa. E falando em abatedouro, mais essa reivindicação, que só no local que eu passei, a família que reside ali tinha mais de 10 cães, todos encontrados na rua. E a mulher, com muito carinho, leva esses cães e faz o tratamento da alimentação e tudo mais, o tratamento quando necessário. E sugeriram também, que hoje tem uma grande dificuldade, o canil, onde está localizado, até na sua manutenção, que se utilizasse esse prédio que foi construído para ser o matadouro, que jamais será matadouro ali para Descalvado, que fosse traduzido ali o canil de Descalvado daquela localização. Não atrapalharia ninguém, é um local bastante isolado e seria útil para quem está trabalhando com os cachorros, que além de não ser tão distante, não tem aqueles problemas de contaminação de rio, aquela coisa toda. E ali tem também tudo que dá favorável à instalação. Isso eu estou trazendo uma solicitação, uma reivindicação de moradores, que também, em meu ponto de vista, eu acho que seria adequado, até mesmo para se utilizar aquele ponto. Que ali se investiu muito dinheiro, ali foi colocado muita verba estadual e não chegou ao seu definitivo destino, que seria o matadouro. E hoje, como os matadouros hoje estão todos, os açougues e tudo mais, adquirindo produtos de frigorífico, que fica muito mais em conta do que abater o gado dentro de casa, eu acredito que não vai ser mais matadouro. Então, até para se utilizar aquele prédio, que se faça o estudo, pode até ser que não dê resultado, mas que dê resultado, ser ali o canil de Descalvado e também a colocação desse estaleiro para colocação de lixo, que é um pedido do vereador Argeu. Mas aqui nessa propriedade vai beneficiar bastante pessoas e vai ficar muito bom para todo mundo naquela localização.
E outras reivindicações mais, principalmente manutenção de estradas. Foi bastante pedido, a gente tem levado a conhecimento da população, que está em início de administração, existem máquinas quebradas e tudo mais, mas que em breve deverá iniciar também esse trabalho de manutenção das estradas do nosso município, uma função e um trabalho que o companheiro Zé Dias tem bastante batalhado sobre esse assunto. E eu quero dizer que hoje também de manhã, com essas minhas estadias aqui na Câmara Municipal, eu chegando de manhã, ainda tudo fechado, eu deparei encontro com um cidadão que chegou com um carro aqui na Câmara, e eu fui dizer a ele, se ele necessitava de alguma ajuda, ele queria, até solicitando isso, eu era funcionário da Câmara. Eu falei, não, eu sou vereador, e estou chegando aqui, mas não tenho expediente. Não, eu sou assessor parlamentar do Estado de São Paulo. Se identificou, me apresentou o cartãozinho dele, juntamente com os outros documentos, e sentamos aí, conheceu a Câmara Municipal, e depois tomando um cafezinho, aí nós voltamos ao nosso gabinete, e nesse encontro casual, no período da manhã, acabamos por determinar, por aqui de Escalvado, vai ser outorgado aí com kit de fanfarra para as escolas do nosso município. O secretário de Estado já está trabalhando em cima dessa divulgação, dessa distribuição. Já foi preparado o ofício pela nossa funcionária Natália. Amanhã estarei encaminhando e o secretário vai determinar que aqui de Escalvado receba esse kit de fanfarra para que uma das escolas nossas aqui, aí tem muitas que não possuem os aparelhos, os instrumentos, ser beneficiada então com o kit de fanfarra também aqui de Escalvado. Então foi uma manhã proveitosa, que a gente sai até satisfeito, apesar das notícias tristes que existem também as coisas boas que a gente tem que exaltar e trazer a conhecimento da população. E dentro dessas andanças também, o que ficou muito preocupado, e aqui a companheira Ana Paula, a vereadora, eu até vou solicitar a ela que se de fato irá acontecer a descentralização da merenda escolar, que nós convidamos aqui para vir à nossa Câmara a secretária Ruth, que existe uma preocupação muito grande dessa descentralização. Uma vez que, para se fazer a merenda, tem que ser cozinheiras. Nós temos hoje mais de uma dezena de escolas no nosso município e não tem cozinheiras nas escolas. Então, eu gostaria que se depois a companheira tivesse algo mais para acrescentar, porque, no meu ponto de vista, a merenda de Escalvado foi exemplo e modelo para o Brasil inteiro, mas feita lá na merenda escolar. Porque jamais os alunos terão a mesma merenda com qualidades iguais, sendo 10 pessoas diferentes fazendo. E existe já preocupação de que aquelas pessoas que trabalham ali na limpeza, lavagem de sanitário e tudo mais, para deixar uma higiene bem feitinha ali para os alunos, que fossem elas amanhã a fazer o cozimento dessa alimentação para os alunos. Eu, no meu ponto de vista, eu não vejo que seria benéfico para o município em nível financeiro e nem muito menos no lado prático. Que além disso, cada escola terá que ter uma cozinha adaptada como cozinha, fogões, aparelhagem, talheres e tudo mais, que ficaria muito caro para o município. Mas eu gostaria que a companheira Paula, se eu tivesse informações, talvez o risco seja errado e a gente tem que dar uma palmatória. Mas eu acredito que a maioria que está lá fora está pensando dessa forma, que a merenda tem que ser feita na merenda escolar, por cozinheiras, acompanhado por nutricionistas. Não teríamos uma nutricionista para cada local. Então é um problema que tem que ser bem analisado, bem estudado, e acredito que para os cofres do município também não seria muito benéfico. Mas eu gostaria de ouvir depois a companheira Paula, que ela está mais integrada nesse assunto, mas é uma preocupação que já corre boatos e a gente tem sido consultado. Embora, no meu ponto de vista, eu vejo que a merenda escolar tem que ser feita na merenda, para que ali tenha nutricionista, tenha a cozinheira responsável e todo mundo vai ali se alimentar com o mesmo produto, com a mesma receita feita para um e para todos, porque jamais fariam iguais, a alimentação não seria uma merenda identificada com a outra, seria uma diferenciada da outra. Mas eu gostaria que a companheira Paula pudesse me contrariar no meu ponto de vista. Um abraço a todos e boa noite.
Próximo vereador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, colega secretário, nobres vereadores, público presente, internautas, imprensa, aos secretários e diretores municipais presentes, a todos boa noite. Também começo meu pronunciamento externando as minhas condolências a Débora, toda a sua família, pelo passamento do João Pedro, e também a família Timóteo do Amaral. Hoje recebemos a notícia do falecimento do jornalista Lázaro Timóteo do Amaral, que sem dúvida deixará o seu nome marcado na história de Descalvado, pela forma como conduziu o seu semanário, a Tribuna de Descalvado. Né? Uma perda irreparável. Então a gente se solidariza com a família Timóteo do Amaral nessa noite de segunda-feira. A imprensa retratou nessa semana o meu comentário em relação ao pedido, né, que o secretário de Finanças estivesse aqui para explicar aquelas contas, e aqui novamente, aliás, parabéns para a imprensa por ter levado essa nossa cobrança ao conhecimento da população, e eu continuo esperando. A data ainda não foi marcada. Eu acho que mais do que jogar palavras, e nesse caso números ao vento, a gente quer saber de informações concretas. Já são quase 3 meses de administração e nós queremos saber. Dizer que estão levantando, que a sindicância está levantando, que isso e que aquilo. Quantas sindicâncias da prefeitura estão andando e até agora a gente não tem resposta? Não é verdade? A gente quer uma resposta imediata do governo municipal em relação a esses números, para que a verdade venha à tona, doa ela a quem doer. Mais uma vez eu repito, o projeto de lei do ano passado ainda está em vigor, eu estou aguardando também o agendamento dos secretários para virem até a Câmara e expor os seus planos de governo. Nós queremos acompanhar de perto aquilo que cada secretaria irá fazer. Hoje é dia 17 de março, eles têm até o dia 31 para se apresentar. E até agora eu não vi nenhuma movimentação em relação a isso. Eu vou cobrar até o dia 31, porque eu quero saber aquilo que o governo pretende fazer para o município. Propostas são colocadas na campanha. Eu sei que quando assume o executivo, as prioridades talvez passam a ser outras. Mas em 3 meses eu já acho tempo suficiente para colocar pelo menos os pingos no i e saber que caminho vai seguir, porque senão a cidade vai ficar desgovernada, né? Sem andar nos trilhos. E a gente precisa sentir essa segurança do governo municipal. Em relação a isso também, o vereador Elton está apresentando aqui uma indicação em relação do reajuste dos funcionários. Quero dizer que também fui procurado, né? Esse reajuste já era para ter sido dado no mês passado, e a gente também precisa saber aí justamente das contas para que a gente possa dar uma resposta para os funcionários, né? Eles esperam, é merecido, e a gente também está cobrando o executivo em relação a uma resposta quanto a eles. Aliás, as respostas não têm chegado, viu, gente? Às vezes as pessoas perguntam, Guto, aquela indicação que você fez, como que está? Não sei, simplesmente não respondem. Os vereadores todos aqui estão sem respostas das indicações e dos seus requerimentos que são apresentados à prefeitura. Foi pedido aqui o regime de urgência, nós conversamos na sala de comissão, eu entendi o que o Dr. Rubens havia colocado, afinal já foram serviços prestados e que precisam ser pagos. Mas aqui também vai, para vocês saberem a minha postura em relação aos regimes de urgência. Eu acho até uma interferência do Executivo. O Legislativo precisa ter tempo para poder estar estudando os projetos, né? Eu não fui bem interpretado na última sessão de quarta-feira de cinzas em relação a isso, mas o vereador ele tem que ter o tempo para poder estudar. O projeto tem que passar pelas comissões. O que vai ser votado hoje, sou totalmente favorável, tudo que for bom para a Santa Casa e qualquer outra entidade do município, em relação à verba para o município. Mas a gente não pode negar o nosso trabalho, que é de estudar, de apontar, fazer os apontamentos referentes a cada projeto, né? Mas infelizmente isso é colocado e a gente acaba meio que aceitando aquilo que o Executivo coloca. Questionaram tanto ano passado, alguns projetos foram aprovados, mas quero falar para todos e já adiantar que na semana que vem eu estarei apresentando uma indicação, ou melhor, um requerimento, em relação a um projeto do ano passado, aprovado em regime de urgência por essa Câmara de Vereadores, que determinava R$150 mil, quem acompanha deve saber, para a compra de um aparelho raio-x. Regime de urgência, porque precisavam comprar na data seguinte o aparelho do raio-x. E hoje, e justificaram aqui na tribuna, cabe a nós fiscalizar. Cadê o raio-x? Eu vou cobrar através de requerimento, e se preciso for levar ao Ministério Público, eu vou levar, porque a verba foi aprovada pela Câmara de Vereadores e o aparelho de raio-x não foi comprado. E a gente precisa começar a mostrar também aquilo que a Câmara fez, e não apenas aprovar projetos de afogadilho. Os médicos estão reclamando das condições do nosso raio-x, os médicos de fora não aceitam mais os raios-x, e a população também tem cobrado os vereadores. Então eu quero saber, porque a verba foi aprovada e alguém vai ter que responder em relação a ela. Bom, vamos às indicações de hoje.
Eu estive no viveiro municipal com alguns funcionários, a gente também está acompanhando o trabalho deles e procurando as suas reivindicações. O viveiro de Mudas, ele não tem estrutura de cozinha e de sanitários. Lá trabalham mulheres que também não têm um sanitário específico. Então a gente precisa de algumas melhorias em relação ao viveiro de Mudas. A gente sabe que os funcionários do almoxarifado, por serem braçais, recebem ali uma refeição, é justa, precisa melhorar ainda mais, mas os funcionários do viveiro não recebem esse benefício justamente por não disporem de condições adequadas para se alimentar, né? Visto que o local não apresenta nenhum lugar para que você possa colocar o alimento à mesa para os funcionários. E por isso veio nutricionista, fizeram em relação ao Ministério do Trabalho também, que não pode ter alimentação nessas condições, então eles não têm e ficou por não ter. Então a gente está pedindo aí, eu acredito que seja uma obra barata, uma obra pequena e que vá beneficiar, são quase 15 servidores que se alocam naquele local, para que a gente possa estar dando condições melhores de trabalho para eles, tanto na cozinha e principalmente nos sanitários para as mulheres que lá trabalham. Também estou apresentando hoje ao Executivo um requerimento solicitando informações da reabertura do ginásio de esportes. Os esportistas estão aí, outros eventos que deveriam ser sediados na estrutura do ginásio de esportes têm que ser deslocados para outros lugares, porque nós não temos ainda o dito do aval do Corpo de Bombeiros para a liberação, né? O governo do Exposito fez a troca, já está feita a troca do telhado, mas o ginásio está interditado, né? Eu acho que é um prejuízo para a administração, porque você tem que se deslocar a outros locais, os esportistas têm se queixado em relação a isso, e nós também precisamos dar respostas. Então estou apresentando o requerimento e assim que vier, estarei aí respondendo aos nossos esportistas em relação a isso. Também entrou hoje nessa casa um projeto de lei de minha autoria, que dá uma nova redação a alguns artigos do Conselho Municipal da Juventude. Nós precisamos colocar os nossos conselhos para funcionar. Temos conselhos que funcionam muito bem, pessoas voluntárias que se dedicam e fazem acontecer em determinadas áreas, e outros também precisam acontecer. O Conselho da Juventude, para vocês terem ideia, está desativado desde 2008. Né? São 6 anos sem discutir propostas, sem discutir políticas específicas para a juventude. Então, nesse projeto, estarei falando mais sobre ele quando da sua votação. A gente propõe algumas melhorias e algumas agilidades no mecanismo do Conselho da Juventude também, colocando mais representantes da sociedade, órgãos importantes que se destacaram nos últimos anos, como o Rotaract Clube, pertencente ao Rotary Clube, ao Conselho de Pastores Evangélicos, a própria Pastoral da Juventude e tantos outros meios que precisam discutir e opinar políticas públicas voltadas para a nossa juventude. É muito fácil criticar a questão do aumento das drogas, da criminalidade, mas também as propostas que vão atender a juventude não são discutidas, né? Ano passado, numa conversa, numa audiência pública entre os vereadores e o Poder Executivo, nós traçamos 22 ideias, inclusive a Guarnamirim, para que a gente pudesse estar colocando em prática. Nem resposta da Prefeitura no passado veio para a gente em relação a isso, né? Tudo se trava, né? Eu descobri uma palavra, as pessoas gostam de problematizar as coisas, e a gente precisa colocar algumas coisas para andar. A gente precisa começar a resolver problemas antigos da nossa cidade. A população tem clamado, a população tem se queixado. E no que depender desse vereador, nós estaremos indo atrás, suando, para que as coisas possam acontecer. São essas minhas palavras. Boa noite a todos. Próximo vereador Anderson Aparecido Esposito. Boa noite a todos. Hoje eu não vim aqui para falar de projeto, para falar de política e nem para criticar ninguém. Hoje eu vim falar de um fato triste que aconteceu essa semana, que a nossa funcionária da Câmara, Débora, né? Infelizmente ela perdeu seu filho, né? É muito triste isso aí. Isso saiu da ordem natural, né? Não foi um filho que perdeu um pai, foi um pai que perdeu um filho, né? Então, em nome da Câmara aqui, gostaria de chamar a Débora aqui, até o centro. Gostaria de pedir ao senhor pastor Adilson e ao Guto Cavalcante, pastor Adilson representando a Igreja Evangélica, que faça uma oração, e o Guto como representante da Católica também, que ajude num Pai Nosso, numa Ave Maria. E gostaria de pedir o respeito de todos, e que todos ficassem em pé,
para esse momento. Sabemos que não há palavra para expressar tamanha dor nesse momento. E aqui não estamos falando de uma religião, mas sim de um Deus que pode, somente Ele, fortalecer essa mãe, assim como os seus familiares, assim como os familiares do seu Lázaro, que também está passando por esse momento difícil. Então, nada mais justo que a gente orar para o Pai Nosso, juntamente com o Lucas, para que a gente chegasse aqui, pedir a Deus que venha fortalecer os familiares da terra, os familiares do seu Lázaro, para que venha fortalecê-los e que Deus possa confortá-los a cada momento. E agora em diante a vida, não adianta a gente se esconder, não vai ser mais a mesma. Mas sabemos que Deus pode fortalecê-la, pode ajudá-la nos momentos difíceis que ela possa ter. Amém? Então vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aplauda Jesus pela vida da terra e seus familiares. Eu sei que isso não vai trazer a vida do filho dela de volta, mas pelo menos a gente está fazendo uma oraçãozinha aí para poder ajudá-la. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado. Próximo vereador, Ana Paula Peripato Guerra. Boa noite, presidente, secretário, imprensa, nobres colegas, público presente. Primeiramente, quero aqui manifestar as minhas condolências à Débora, pela perda do filho e pela família também do jornalista, nosso Lázaro Timóteo do Amaral. Hoje eu quero falar com relação, primeiramente, a iluminação do campo do CLT. Eu pude observar que já foi concluído e que o campo está realmente muito bem iluminado e que esse projeto iniciou-se lá atrás, em 2008, quando, na época, então, Michel Temer era deputado federal, E aí enviou a verba para esse município, o município acabou perdendo essa verba, e com a nomeação do nobre colega de Nanjarina, e que junto com a Secretaria Municipal de Esportes, não mediram esforços e correram atrás e recuperaram a verba para a iluminação desse campo, do ginásio de esportes. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que as coisas boas que são iniciadas nas administrações anterior, que valorizem e que vão melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes, é assim que a administração tem que trabalhar, dando sequência um ao outro nos projetos que beneficiam exclusivamente a nossa população. Então aqui quero dar os parabéns ao ex-secretário, à Secretaria de Esporte, ao ex-prefeito Esposito, que participou disso também. Parabéns a todos os envolvidos. As minhas indicações hoje, uma delas, trata-se com relação ao Fundo Municipal de Esportes e ao Conselho Municipal de Esportes. Eu já havia pedido isso ano passado e não fui atendida. Infelizmente, o nosso esporte só tem
a perder. Somos a única cidade da região que ainda não tem o Conselho Municipal de Esportes e o Fundo Municipal de Esportes. Para que serve o Conselho Municipal de Esportes? O Guto já se falou em conselho aqui hoje. O governo federal hoje, ele só libera verbas via fundo. Então, o nosso esportes está perdendo verbas federais por não ter o Fundo Municipal de Esportes e o seu Conselho Municipal de Esportes. Então, eu estou pedindo aqui ao prefeito Henrique que constitua esse Conselho Municipal de Esportes, esse Fundo Municipal de Esportes, que é composto em sua maioria pela sociedade civil, pelos esportistas do município, para que se possa estar buscando recursos junto ao governo federal, com esse conselho e com esse fundo. Então eu gostaria que o prefeito me atendesse nessa indicação. A outra é com relação ao biribol. O biribol, ele é um esporte nacional, ele foi inventado no município de Birigui, por isso o nome biribol. O que é biribol? É uma espécie de vôlei na piscina. É um esporte recreativo e ele faz parte das modalidades dos jogos regionais e jogos abertos do interior. Escalvado já teve uma época que se praticava esse esporte, o biribol. Inclusive, Paulo Cardoso já foi medalhista nesses jogos. Então, é uma outra indicação para que os nossos esportistas tenham uma outra atividade e que possam estar participando dos jogos regionais e jogos abertos através do biribol. A outra indicação é com relação ao café solidário. Eu estive fazendo visita no CAIC essa semana, e o café solidário é elaborado lá na cozinha do CAIC, tem as funcionárias da Secretaria da Agricultura, elas elaboram aproximadamente 1.050 café para os trabalhadores rurais. Então eu estou solicitando ao secretário da Agricultura, que é o que mantém esse café, que é a secretaria que mantém esse café, para que ele disponibilize um local adequado para condicionar tanto as frutas, os leites que chegam para serem distribuídos, para que tenha uma cozinha própria, o café solidário. Então, eu sei que é difícil, eu sei que precisa-se de recurso, mas eu acho que com planejamento, se esse ano não conseguir, o ano que vem talvez se consiga construir uma cozinha própria para o café solidário. Com relação à descentralização da alimentação escolar, que o nobre colega me perguntou, eu sugeri projeto piloto. Por quê? Vários municípios já têm a merenda descentralizada. O cardápio, nobre vereador, é único. Ele é elaborado por nutricionista e ele é um cardápio único para todas as escolas. Hoje, no nosso município, as creches já elaboram a sua própria alimentação. O CAIC também tem as cozinheiras que elaboram a própria alimentação das crianças. Supervisionado por 2 nutricionistas e cardápios elaborados pelas próprias nutricionistas. O município, pelo total de refeições, ele tem que ter 2 nutricionistas. E cabem a essas nutricionistas supervisionarem a alimentação escolar do município todo. A lei não exige uma nutricionista por escola, e sim por número de refeições. Então eu propus à secretária que se faça um projeto piloto. Por quê? A secretária vai voltar a hora certa. Isso ela já oficiou à imprensa, onde as crianças passarão a ter 3 refeições. Então, a alimentação sendo elaborada na escola, o que se pretende com isso?
incentivar que realmente os nossos alunos consumam a alimentação feita na escola. O ano passado caiu muito esse consumo, porque mudou-se o horário, né? Então houve-se muito desperdício de sobra de merenda limpa e sobra de merenda suja. Limpa é aquela que sobra na pista que a criança não usou. E suja é aquela que põe no prato e a criança descarta. Então, com essas medidas, se pretende incentivar o consumo da merenda, reduzir a sobra suja. Por quê? Porque a cozinheira vai saber o quanto que ela tem que fazer pelo número de alunos na escola. Hoje não acontece assim. Hoje o nosso SMAI tem que elaborar 6.000 alimentação dia, por exemplo. E não se sabe quantos alunos tem na escola. Essa é uma das propostas. E a outra é realmente fazer com que as crianças se alimentem no horário certo e que comam realmente a alimentação da escola. O PNAE exige esse cardápio único que eu já falei. As escolas não podem elaborar seu próprio cardápio. O cardápio tem que ser único e é uma exigência do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas trata-se de um projeto piloto ainda. A secretária está estudando. Eram essas minhas palavras. Boa noite. Próximo vereador, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Próximo vereador, Dr. Rubens. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, imprensa, público, é um prazer recebê-los, principalmente alguns funcionários da prefeitura aqui essa noite, companheiros de trabalho. Em primeiro lugar, gostaria aqui, junto com os demais vereadores, deixar minhas condolências à família do Lázaro, um homem ímpar, de uma inteligência ímpar, que fará muita falta ao nosso município. E também a Débora, sua família, sua irmã Elaine, que foi nossa companheira, trabalhou comigo no consultório com a Adrianes, e minha família tem muito apreço por ela, por vocês. Então eu deixo aqui minha profunda condolência para vocês todos. Eu estou fazendo uma indicação que deve entrar nessa casa semana que vem, que eu já tenho pedido há muito tempo, é a inauguração do novo prédio do PSF da Morada do Sol. Eu não sei porquê, por uma coisa muito pequena, faltando muito pouca coisa, não se consegue ainda inaugurar. Parece que o serviço público realmente amarra. A gente não entende, né? Parece que é tão fácil. Muitas vezes falta uma grade, você fala, por causa de uma grade eu não consigo fazer alguma coisa. Então a burocracia é muito grande. A gente tem que dar um jeito de agilizar essa parte burocrática, fazer as coisas andarem com mais fluidez, com mais rapidez. Então eu peço à Prefeitura Municipal que se empenhe, a todos os setores interessados, que se empenhem ao máximo para que em 15 dias nós consigamos inaugurar aquele prédio do PSF da Morada do Sol. Foi terminado no governo Esposito, faltando algumas pequenas coisas e o que está faltando ainda não consegue ser colocado. Então a população está reclamando, a população está pedindo, e eu peço aqui um empenho máximo da Prefeitura para que num prazo máximo de 15 dias a gente consiga fazer essa inauguração. Em relação à saúde também, tem me deixado muito preocupado duas coisas. Uma delas é em relação aos funcionários da Prefeitura Municipal. Eu vi aqui que uma indicação que eu já fiz no ano passado, está sendo repetida aqui pelo colega, se não me engano, Argeu, hoje, em relação ao plano de saúde de São Francisco. É um absurdo o que a gente vê que está acontecendo, principalmente aos funcionários da Prefeitura Municipal. E mais absurdo ainda em relação àqueles que se aposentam, que depois de aposentados estão perdendo o direito de continuarem pagando o plano de saúde. E nós sabemos que uma pessoa, quando se aposenta, é porque ela alcançou uma determinada idade. E quando ela alcança uma determinada idade, é quando ela mais precisa de um plano de saúde. E nessa hora ela está sendo deixada de lado.
Então isso é um absurdo. Eu peço aqui que a Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração e Finanças, que se empenhem ao máximo junto ao São Francisco, saber o que está acontecendo e como que esse problema pode ser resolvido. Eu lembro claramente que na época da MEDES, o funcionário se aposentava, nós não deixávamos ninguém de fora não. Era uma família. Era uma família. E a gente procurava atender com carinho, com dedicação. Falhas, problemas existiam, porque o problema de saúde é um problema grave sempre. Sempre. Mas deixar essas pessoas sem atendimento é um absurdo. Então eu peço aqui que setores competentes da Prefeitura se empenhem em saber o que está acontecendo e que não deixem de forma nenhuma esse funcionário aposentado e seus familiares sem atendimento médico. Uma outra coisa também em relação à saúde, que eu comento aqui na noite de hoje, o governo federal está disponibilizando uma nova vacina, que é a vacina contra HPV. Não HIV, desculpem, HPV. HPV é um vírus da condilomatose, principalmente, que muitos não sabem. E o que me preocupou, uma matéria que eu vi hoje na internet, está vendo alguns pais na internet, Facebook, fazendo blogs, etc., incentivando os pais a não permitirem a vacinação, porque aquilo poderia estar incentivando a prática sexual. Não, é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. O HPV é a famosa verruga genital, ele é o precursor, ele é o principal responsável pelo câncer do colo do útero. É o principal responsável pelo câncer do colo do útero. Então a menina, que ela for vacinada hoje, não há nenhum incentivo, nenhum estímulo para fazer a prática sexual. Eu sou sincero, na minha filha eu já vacinei há muitos anos atrás. Minha filha tem uns 4, 5 anos que eu já paguei, cada dose é cara, custa em torno de R$400 cada dose, e está sendo disponibilizada gratuitamente daqui para frente. Para crianças, se eu não me engano, de 9 a 13 anos. Não é, as pessoas estão achando que com isso, de 11, mas até a partir de 9 já poderia ser usado. É que o governo está dando uma faixa que é para não haver aquela explosão de consumo, porque senão ele não aguenta pagar. Tá? Mas a vacina ela pode ser aplicada em qualquer época da vida da criança, ou da mulher. Só que uma mulher que já começou a sua vida sexual, ela já tem uma vida sexual ativa, essa vacina perde muito do poder. Porque ela é responsável principalmente por 4 sorotipos. Ela atenua 4 tipos de condiloma. E 2 desses são os principais, os 16 e 19, são os principais pela formação do colo, do câncer do colo uterino. Só que a mulher vai ter isso depois de 40 anos. Não é hoje. Então, com isso, os pais estão confundindo, achando que se ele falar para sua filha, vai lá tomar vacina, ele vai estar incentivando ela, pode ter relação sexual. Não é nada disso, pelo amor de Deus. As pessoas precisam entender, precisam deixar claro que isso é uma prevenção, que a mulher tem que tomar essa vacina antes que ela tenha qualquer contato com o HPV. Porque depois que ela tiver esse contato, perde praticamente uma boa parte da sua efetividade. Como se aí não adiantasse mais. Ou se adiantar, vai adiantar 20%, 30%. Perde aí 70%. Então incentivem suas filhas, seus netos, suas netas. Seus netos também, ainda não é aberto para homem, mas também existe o câncer do pênis, que também é causado pelo HPV. O mesmo sorotipo que causa na mulher, causa no homem. Mas como é em menor escala, o governo ainda não abriu esse tipo de vacinação e nem deve abrir, acredito que nem deve abrir. Aqueles que desejarem podem tomar nos consultórios particulares. Aqui elas têm que ser encomendadas, porque não tem nenhum consultório que faça. Então deixo claro aqui, então a vacina anti-HPV não é nenhum estímulo a que crianças de 11, de 13 anos tenham relação sexual, não. Não, de forma nenhuma, eu sou totalmente contra. Eu quando vejo uma menina de 13 anos, 14 anos, que tem relação sexual, eu acho um absurdo, é uma pena. Essas crianças não estão preparadas para isso ainda. Mas é uma prevenção para que elas adquiram o câncer do colo do útero. Então incentivem seus familiares. E se preciso, pergunte para os seus médicos. Outra coisa que eu comento hoje, em relação ao que o Guto falou, das verbas, de perda de verbas, eu acho que é um absurdo. É um absurdo. Para mim, não é um absurdo, é uma incompetência. Um governo que esteja lá e deixa perder recursos conseguidos, com muito suor, com muito trabalho, e deixa perder esse recurso tem que voltar para o governo federal, é um absurdo. Isso prova uma incompetência de um governo.
Eu acho que se aquele secretário, aquele responsável, diretor-chefe, que não consegue fazer um projeto, ele conseguiu verba e não consegue levar esse projeto adiante, pega o chapéu e vai para casa. Pega o chapéu e vai para casa. Que aquilo é dinheiro caro. E nós precisamos dos recursos externos. Para vocês terem uma ideia, hoje, numa continha básica de matemática, mais de 50% é de folha de pagamento do que recolhe uma prefeitura. Mais de 50% é folha de pagamento. 25% obrigatoriamente se aplica na educação. São 75%. A saúde consumiu ano passado 33%. Já passou de 100%. Só aí. Não sobra recurso para mais nada. Para mais nada. Então, para a cidade andar, ela depende de recursos externos. Ela depende da realização de projetos, de que se consiga trazer verbas com seus deputados, com o governo estadual, com o governo federal. Então, é muito importante. Então, essas verbas que a gente perde é um absurdo. É um absurdo. Então, em relação ao raio-x, o que eu fiquei sabendo é que a rubrica foi desviada para se comprar outra coisa. Que também, para mim, é um absurdo. Eu acho que o raio-x, se veio verba para isso, deveria ter sido adquirido para isso, que realmente faz muita falta na nossa cidade. Meu último comentário da noite também em reação ao reajuste. O reajuste é lei. O reajuste é lei. O prefeito Pannoni, ele tinha feito uma lei colocando o reajuste do funcionário público para 31 de janeiro. Para 31 de janeiro de todos os anos. Tá? É recomposição salarial, não é reajuste. Pelo menos a inflação do ano passado é lei que seja dada ao funcionário. É um absurdo que isso não seja feito, porque é lei. O prefeito Pannoni, ele tinha feito a mudança para 31 de janeiro. E ele mesmo, vendo que não conseguia cumprir isso, porque eu também sou funcionário público, eu vi que vários anos o nosso reajuste não vinha em 31 de janeiro, ele mesmo, no dia 29 de novembro de 2012, baixou uma nova lei, revogando o artigo 1º e 2º de seus parágrafos constantes da Lei 3.163, de 28 de outubro de 2009, mudando para 28 de abril. É isso? Onde está o artigo 1º? Artigo... Tá, fica estabelecido o mês de maio de cada ano para ser realizada a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, regidos pelo regime seletista e estatutário, correspondendo à revisão ao período dos meses de janeiro a dezembro do exercício anterior e atendidos os limites de gasto com pessoal. Então, o próprio governo Pannoni tinha feito uma lei instituindo que seria 31 de janeiro. E ele mesmo fez uma nova lei modificando para maio. Então, nosso reajuste, nossa recomposição salarial, infelizmente, só a partir de maio, por a lei do ex-prefeito Pannoni. Boa noite, muito obrigado. Próximo vereador, Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, aqui é um cumprimento especial a Débora, transmitindo meus pêsames, Débora, sua família Campos, né, pelo falecimento do seu filho, né, a tristeza para todos nós. Cumprimento também a imprensa presente, em especial a tribuna de Escalvado, e a equipe da tribuna, e a família do Lázaro Timóteo Amaral, que no sábado aconteceu o falecimento da mãe do Lázaro, Dona Maria Helena, e hoje o falecimento do Lázaro, uma pessoa sempre atuante no cenário político, responsável pela imprensa, uma imprensa idônea, séria, que nós vamos ver por muito tempo ainda esse jornal atuante no nosso município, crítico e sem posições, sempre defendendo a população e a verdade da notícia. Bom, essa semana a gente vem sempre falando do projeto do Ninja, né? Que nós estamos aí tentando ajudar, na medida que nós podemos ajudar.
E a semana passada eu pedi o transporte para as crianças, porque a prefeitura já disponibilizou espaço lá na Santa Cruz. Nós conseguimos aquela verba para ele tocar o projeto aí por um ano, um pouquinho mais, mas surgiu uma dificuldade. Conforme o projeto começa a andar, começa a ter dificuldades. E a dificuldade foi transportar as crianças dos diversos bairros até aquele local, Santa Cruz. E eu recebi a semana, e aí a gente tem que elogiar também a iniciativa da prefeitura, da diretora Silmara. Silmara, falando em nome da Rosângela, esposa do prefeito, que eles têm um projeto quase no mesmo sentido, chama Projeto Conviver. A prefeitura trabalha com 80 crianças de 7 a 14 anos e passa uma condução pelos bairros da cidade e leva essas crianças, essas 80 crianças, para a prática de esportes, acessa São Paulo, prática de computação e escola de música. Então a Silmara, falando em nome da Rosângela, disponibilizou esse mesmo ônibus, essa mesma condução, ainda fase de teste, para coletar as crianças do Ninja. Então, como o ônibus, essa condução, não sei se é um avanço, é um ônibus, fica um certo tempo ocioso durante o dia, essa mesma condução vai estar passando, então, e coletando. Acho que o Ninja nem sabe ainda, porque recebi telefonema agora, hoje de manhã. Então, agradeço sinceramente a iniciativa. A Silmara disse que nos assiste aqui pela internet. Então, nós estamos vendo e temos que elogiar iniciativas boas por parte da prefeitura. A outra iniciativa é a construção da piscina no Centro de Convivência do Idoso, né, que a gente conseguiu aprovar, que semana passada, todos nós vereadores aprovamos R$50 mil. E com base nessa aprovação, o deputado Vitor Sapienza ficou sabendo e já mandou mais R$80 mil. Então, essa é o requerimento dessa semana, para que o prefeito identifique a obra que será construída com R$80 mil. São valores novos, chegou agora em cima da hora, mas por quê? Porque a prefeitura teve a iniciativa de mandar para cá o projeto, uma piscina bem estruturada, bem feitinha. Em seguida, a gente já vinha falando isso, o deputado Vitor Sapienza já mandou mais R$80 mil. Ele conseguiu uma emenda complementar, uma verba que saiu agora complementar, e já vai ser destinado para Descalvado. Me parece que a prefeitura vai destinar esse valor para os vestiários da piscina. Vestiários masculino e feminino vai ficar anexo à piscina, para não usar os vestiários do campo de futebol, que fica só para atividades de futebol. Então, nós estamos vendo o quê? Conforme a prefeitura começa a mostrar serviço, as verbas começam a chegar, né? É só mostrar a iniciativa que as verbas vão chegando. Então, são R$80 mil que vão chegar a mais para o município. A outra indicação é a cobertura e o assento nos pontos de ônibus. A gente tem visto as pessoas com crianças, pessoas de idade, crianças de colo, que ficam ali no ponto de ônibus, esperando algum tempo, e chove, o sol está muito forte na cidade. E há um investimento, talvez, que nem dependa tanto da prefeitura, pode coletar, fazer um convênio com empresas para fazer propaganda, e a própria empresa vai financiar uma parte desse investimento. Então, a gente não usa, eu não uso ônibus coletivo, né? Mas muita gente usa, a gente vê o sofrimento dessas pessoas. Então, acho que é importante que a prefeitura se sensibilize e coloque à disposição esses ônibus, essas estruturas que são coberturas e bancos para os usuários dos ônibus coletivos da cidade. Muito bem. O terceiro requerimento é no seguinte, ainda voltando ao assunto das máquinas, né, no sumiço das máquinas. Eu tenho aqui cobrado, pastor Adilson também, uma resposta do Poder Executivo. Resposta no sentido de nos dizer o que aconteceu, qual a sindicância que está sendo feita. Essa resposta até agora não chegou. E a gente fica preocupado que
pode acontecer com outras máquinas, com outras situações. E na semana passada, eu fui procurado na minha casa, porque eu nem sabia como chegar nesse local. Eu fui procurado por um cidadão que me levou até um local retirado da cidade e nós localizamos mais uma máquina da prefeitura. Você pode passar? Olha o estado da máquina e aonde está localizada essa máquina. Vê se tem proteção. Ali é o símbolo da prefeitura. É uma máquina de rolo compressor, me parece, né? Pode passar. Ali é o símbolo mais evidente. É uma máquina aparentemente não está tão deteriorada, é uma máquina seminova. Aí é o símbolo da prefeitura. Aí o local que está depositada essa máquina é num ferro velho. No loteamento lá do Sem Terra, ali da Aurora. É um local que eu nem sabia onde que existia. Não tem proteção nenhuma, está no meio do mato. Então, quer dizer, com certeza, daqui a pouco vai ter outro furto. Com certeza. Do jeito que está sendo guardadas essas máquinas, é um absurdo. Então, esse é o terceiro requerimento. Que o prefeito nos informe quantas mais máquinas estão sendo guardadas em locais privados. Que o normal é guardar na prefeitura. Quantas mais máquinas? Quantas mais máquinas, então, nós vamos ser obrigados aqui a ficar abrindo sindicância para procurar essas máquinas, né? Então eu quero que o prefeito nos informe quais as máquinas que estão em terreno privado e qual a finalidade desse deslocamento. Por que está no terreno privado? Fazendo o que lá no terreno privado? Então, essa é a última reivindicação. Espero que a notícia venha, que a resposta venha em breve, porque são máquinas valiosas, dinheiro público nosso, nós estamos tentando conseguir, e fica aí no meio do mato, sem ninguém poder usar a máquina. Obrigado a todos, boa semana. Próximo vereador, pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas, público presente, nobres vereadores, secretários, presidente, imprensa, internautas. Para mim é um motivo de alegria ter conosco aqui nessa noite o irmão Carlos Antunes, juntamente com a tua esposa Laurita. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Queridos, eu quero louvar a Deus por mais uma noite, que Ele está me dando a oportunidade de estar nessa Casa de Leis, para trazer alguma das minhas indicações. Mas antes de falar das minhas indicações, eu gostaria de estar passando algumas fotos. O Guto acabou de falar a respeito de uma indicação dele, e aproximadamente uns 20 dias atrás eu estive presente lá no viveiro. E eu fui pessoalmente lá e documentei algumas fotos. Pode passar as fotos. Esse carro aí está aí não sei quanto tempo. Dá uma olhada. Pode passando bem rápido. Pode ir bem rápido. Dá uma olhada, isso é a roçadeira. Pode ir passando bem rápido. Pode ir. Pode passando. Pode passando. Pode passando. Essa roçadeira aí faz 6 meses que está desta forma, segundo a informação do funcionário, do tratorista e do operador que trabalha com ela. 6 meses. Segundo ele, volta só um pouquinho, é a melhor ferramenta que tem para se trabalhar em termos de poda e de roçar os matos do nosso município. Pode ir passando. Isso daí teve uma falha no equipamento, estourou um rolo lá, e graças a Deus que não aconteceu nenhum acidente mais grave com o operador. Pode ir passando. Está parado também. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode ir passando. Essa é a perua. Ela está parada aí
há um bom tempo por causa de um cabo de embreagem. Pode ir passando. Pode ir passando. Bom, o local que você referiu, vereador, é esse local aí. Dá uma olhada. Um local sem estrutura nenhuma, né? Tinha que ter um refeitório para eles, tinha que ter uma cozinha adequada. Pode ir passando. Agora, eu saí do viveiro e fui para o almoxerifado. Vamos ver o que a gente encontrou lá. Eu acho que nós temos que escrever uma carta lá para o caldeirão do Luciano Huck. Vocês vão entender. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode ir passando. Essa perua aí, segundo consta, há 6 meses ela está aí. Tem uma perua da Secretaria da Agricultura. Pode ir passando. Olha, tem até tag. Tem uma plancheta também nela que pode ir passando. Pode ir. Olha como que está as peças. Pode ir passando, pode ir passando, pode ir passando. Isso. Sem motor. Pode ir passando. Tem o número da placa. Pode ir passando bem rápido. Esse caminhão, segundo consta, há mais de anos que está aí. Pode ir passando esse caminhão. E eu andei perguntando o que aconteceu com esse caminhão e parece que pegou fogo, mas a notícia não chegou concreto, não. Dá uma olhada. Está no pátio da prefeitura. Pode ir, pode ir passando bem rápido. Olha lá, extintor. Veja só. Pode ir passando bem rápido. Essas fotos tudo tirado por mim. Que eu faço questão de documentar pessoalmente. Pode ir passando. Esse é o pneu de uma perua que estava servindo para educação. Pode ir passando. Dá uma olhada nas ferramentas. Pode ir passando. Bem rápido. Pode ir, Marcel. Dá uma olhada na máquina. Segundo essa máquina, está aí há mais de 3 anos. Esse mesmo estado. Dá uma olhada nisso. Tem razão das nossas estradas rurais estar da forma que está. Dá uma olhada. Se arrumar essa máquina, e colocar ela para trabalhar, com certeza as nossas estradas vão melhorar. Pode ir passando. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Por favor, silêncio. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós estamos aqui reivindicando que a prefeitura venha dar condições de trabalho para os funcionários. Lá no viveiro está faltando funcionário. Não tem funcionário. Eles estão desdobrando para alcançar as ocorrências que chegam até eles. Não sei se o senhor recebeu a mesma reclamação. Lá está faltando, eles estão trabalhando com a equipe reduzida. E essa reivindicação que eu trago aqui ao Poder Executivo, que olhe lá para o viveiro com mais carinho para aqueles servidores. Que eles precisam de condições, precisam de EPIs, precisam de veículos adequados, para que eles possam desenvolver o seu trabalho de maneira segura e de maneira correta. Porque cobrar eles é muito fácil. Eu quero ver dar estrutura para eles trabalharem. Eu quero ver dar condições para eles trabalharem. Haja vista, lá no almoxerifado, está uma vergonha. Parece chaparral, parece que está abandonado aquilo. Então, aquelas latas velhas que está lá, faz aí um pregão, vende aquilo e compra maquinário novo. Compra caminhão novo, compra perua nova. Então eu tenho que deixar isso aqui ao Poder Executivo, que dá uma olhada para o viveiro, para os servidores municipais que lá trabalham, dê condições para ele, assim como lá no almoxerifado. Que a maioria dessas fotos que vocês viram, não é de hoje, faz um bom tempo que está dessa forma. E aí um vai deixando para o outro, vai virando aquela lata velha que lá está. Quero deixar aqui esses últimos minutos para me falar a respeito dos servidores municipais. O senhor sabe que na última sessão eu falei a respeito do cartão alimentação. Para que o Poder Executivo pudesse estar estudando para aumentar R$200 a mais no cartão alimentação, que ainda é muito pouco. Por tudo aquilo que eles representam para a nossa cidade. Porque os servidores municipais é a engrenagem da prefeitura. São eles que fazem a administração do prefeito e de seus secretariados. Porque é eles que estão no dia a dia, varrendo a porta da rua, dando aula para os alunos, atendendo no hospital, e eles precisam sim de ser reconhecidos. Mas eu não estou aqui para falar do cartão alimentação hoje não. Eu estou aqui para falar de uma classe de servidores municipais, esses que coletam o lixo na porta da minha e da sua casa. E o que mais me deixou assustado
é que os coletores, eles são registrados como serviços gerais. Está errado isso. Por quê? Se chover 4, 5 dias em seguidos, eles têm que sair debaixo de chuva para coletar o lixo. Então, senhor prefeito, vamos olhar para essa classe dos catadores de lixo com mais carinho e vamos fazer com que eles venham ser diferenciados, porque eles saem debaixo de chuva, eles enfrentam um tempo ruim e tem mais. Registrado como serviços gerais? Negativo, eles têm que ter uma classe melhor para eles. Eles têm que ser valorizados. E aqui tem algum deles que estão representando essa classe hoje. E eu vou defendendo vocês. Até o fim. Se o Poder Executivo tiver boa vontade para ajudá-los, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Segunda coisa, reivindicação que eu venho fazer ao Poder Executivo, além de mudar os serviços gerais, aumentando assim para outro cargo os coletores, é a redução da carga horária. Onde se viu o servidor municipal fazer a coleta do lixo, ter que parar para almoçar com a roupa toda suada, com a roupa toda molhada, me perdoa, às vezes até cheirando mal, porque tem cidadão que às vezes não tem consciência, deixa o lixo de qualquer jeito, e eles não podem deixar lá, porque eles são punidos, eles têm que pegar o lixo, aí eles têm que parar, abrir a sua marmita e almoçar com aquele cheiro. A reivindicação é que volte como era antes. Trabalham 30 horas semanais sem redução em seus salários. Porque hoje eles trabalham 40 horas. Então, diminui para 30 horas, eles fazem a coleta normal, terminou, ele pode ir para sua casa, tomar o seu banho e almoçar tranquilamente. Isso é até higiênico. E eu vou aqui defender, vocês podem ter certeza disso. Depende da boa vontade do nosso prefeito, porque se ele quiser, a caneta está na mão dele. Ele assina esse projeto e reduz essa carga horária, e vocês não vão precisar mais almoçar com o corpo todo suado, todo molhado, e às vezes está cheirando mal. E com certeza, se o prefeito também tiver com a boa vontade de assim ajudá-los, vai mudar os serviços gerais, vai criar-se um cargo novo para vocês. E do cartão alimentação, eu quero dizer, não pode ser punho eleitoreiro. Eu vou até 2016 falando aqui, se não pode dar 200, dá 150. Se não pode dar 150, dá 100. Aí chega 2016, não vai dar o cartão alimentação, mas vai dar o cartão do servidor. Eles mudam o nome. Eles vão mudar o nome. Mas eu não vou deixar. Se tiver que dar aumento para o funcionário público, tem que ser esse ano e 2015. Ano eleitoreiro, os funcionários públicos não são bobos. Eles estão de olho. E eu estou com eles. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Próximo vereador, Gil Donizete Risquini. Boa noite a todos. Quero dizer a respeito, pegando um gancho do pastor Adilson, que a minha bandeira é defender o funcionário público. Essa indicação do pessoal do lixo eu fiz o ano passado e até tive 2 ou 3 reuniões com eles para passar o lixo à coleta à noite, que todos eles querem. Então isso eu também vou lutar, vou brigar, que o desejo deles é fazer a coleta do lixo à noite. E fazendo também às 6 horas corrida. Isso é uma bandeira que eu defendo os funcionários públicos. Eu tenho 2 indicações de hoje. Eu queria pedir que o prefeito fosse ver se consegue fazer um convênio com pegar a educação, a saúde e a própria Unicastelo, para que preparem umas pessoas, dar um curso para umas pessoas para cuidar de idosos. Aqui em Descalvado é muito procurado e não se encontra essas pessoas que têm os seus cursos, o curso para poder fazer esse tipo de serviço. A outra indicação minha é a respeito do plano do São Francisco. Esse plano do São Francisco ele vem enrolado desde a outra administração e, segundo as informações, eu tive com o secretário
o Leandro, secretário de administração, ele disse que agora está abrindo outra licitação para ter outra concorrência, para legalizar essa contratação de qualquer empresa agora abrindo licitação que pode participar para legalizar. Ele disse que já está, essa licitação já está ocorrendo. É só esperar agora ver a empresa que ganhar para legalizar, e os funcionários que estão sem faz um ano que trabalham, que o São Francisco não está aceitando, porque não tem contrato. Isso aí foi feito um contrato por boca ou de gaveta da outra administração, da administração Pannoni, e não foi legalizado. Pegou da MEDES, passou direto, não comunicou nem os funcionários se queriam ou não, e foi feito do jeito deles. Hoje, eu conversei com o secretário Leandro, ele disse que vai legalizar tudo isso aí todos os funcionários vão ter o direito de ter o do seu plano. A respeito do viveiro também, das máquinas que quebram, eu já fiz uma indicação nessa casa, que a arrecadação que eles fazem, eles roçam, eles prepara a terra, faz silagem para particular, e eles pagam. E que esse dinheiro ficasse no viveiro para poder manter as máquinas. Esse dinheiro não vai para o viveiro. Não sei para onde fica esse dinheiro. Essa indicação já foi feita outra vez, vou reivindicar, e queria que o prefeito visse isso aí, deixasse esse dinheiro dessa arrecadação deles, que fazem esse trabalho extra, para poder manter as máquinas. Que hoje, se for pedir, não tem dinheiro para comprar nenhum pneu. É isso que está dando os problemas. Pegando também do vereador Risse a respeito da merenda, eu também sou, não contra, mas eu queria também ouvir direito para fazer essa merenda do jeito que eles estão pensando. Essa merenda, o Risse não disse que ela não vai ser acompanhada por uma nutricionista. Vai ser acompanhada sim. Pelo que eu estou sabendo, ela vai ser pré-cozida na merenda e depois distribuir para as escolas. Vai ter 2 serviços e vai precisar das cozinheiras nas escolas. Se não tem dinheiro para fazer isso, para que gastar mais? Uma coisa que sempre foi, que nem o Risse disse, que a nossa merenda foi a primeira do estado de São Paulo, se eu não me engano, foi feita uma coisa. Hoje, por que usar a merenda vai ser pré-cozida para depois usar na escola? E as escolas também têm que fazer as cozinhas, até o laudo do corpo de bombeiro vai ter que ter nessas escolas. Então não é assim fazendo de qualquer jeito isso aí. Isso aí tem responsabilidade. Então precisa ver direitinho isso aí, que eu também não sou contra, mas queria ouvir mais explicações sobre isso. Eu queria dizer aqui também que aquele problema meu com o Diego, que ele queria a minha cadeira aí, o meu processo foi julgado no dia 13 do 3, no TRE, e foi dado a decisão improcedência. Então eu sou o vereador do PROS, eu não perco a cadeira. Tá? O pessoal vai ter que me aguentar aí. E a respeito também do que o vereador Vic falou, da cobertura dos pontos de ônibus. Eu estou de acordo, só que os ônibus que fazem a parte do circular da cidade, eles é terceirizado. Eu acredito que a prefeitura teria que cobrar da empresa, né? Que eles recebem da prefeitura e eles teriam que dar acomodação para os usuários. Também estou de acordo com você que cobra a empresa ou faz alguma coisa. Eu acho que seria o caso da empresa tomar essas decisões, porque ela é terceirizada, não é os ônibus da prefeitura que fazem o circular da cidade. Então eu acho que a obrigação seria da empresa também, de cobrar deles. Ou com um convênio, contrato com a prefeitura, fazer meio a meio, e dar uma cobertura para esse pessoal. Tá? Boa noite a todos, só isso que eu dizer. Próximo vereador José Dias Bolcão. Senhor presidente, nosso colega, eu não sou pré-histórico não, mas eu comecei
A primeira marca que ele mostrou lá, quem comprou foi Diolino Zafalão. Só para vocês saberem que idade tem aquela marca, tem mais de 50 anos em Descalvado. E quem comprou as primeiras marcas de Descalvado chama-se Tomaivita. Isso o meu companheiro deve saber. Eu sou do tempo, eu entrei de vereador em 1983, cujo Tomaivita foi prefeito. Não desmerecendo ninguém, mas eu acho que ninguém fez o que o Tomaivita fez em Descalvado. Começar por aqui. Quem construiu foi ele. Não estou desmerecendo ninguém, mas eu estou falando fato. Prefeitura nova, as estradas, vicinal, foi tudo o Tomaivita que fez. Pode ser que, entre outros, que faça o que o Tomaivita fez, mas é meio difícil. Veja bem, eu vou começar pelo maquinário. Maquinário, eu entrei em Descalvado com a moto no vereador como operador de máquina. Está ali meu companheiro, que é operador de máquina. Essas máquinas é pré-históricas. Então, essas máquinas, o prefeito, quando assumiu, chama-se, o Henrique assumiu, não tem caminhão, não tem máquina, não tem nada. O que ele tem que fazer? Ele tem que arrumar um financiamento para comprar máquina nova, gente. Porque não adianta gastar o dinheiro, porque o que ele gastar, em 90 dias essa máquina está quebrada de novo, porque é ferro velho, é sucata. Não adianta. É que nem você pôr o cabelo na minha cabeça, não vai segurar. Veja bem, então, vamos por etapa. E o prefeito vai começar a querer, a engrenar a coisa. Com caminhão, máquina, impactadora do asfalto, rolo para começar a asfaltar. Porque se ele não tiver esse maquinário, eu vou pedir para ele não asfaltar. Porque ele asfalta hoje e amanhã está fora, está... Larga, porque o asfalto tem que ter a temperatura exata. Se a máquina não tiver condição, não tiver como deixar a temperatura do asfalto, não adianta jogar no chão, porque com 5, 6 dias ele está fora. Então eu estou achando que o Exposito, o Henrique vai fazer uma grande administração. Ele está começando devagar, ele está com o pé no chão. Não adianta ele querer fazer as coisas sem ter com o quê. Agora, a merenda escolar eu vou justificar. A merenda escolar, quem fez ela foi Tomaivita também. Eu dei 2 viagens em Matão para os vereadores experimentar, para depois aprovar, porque não ia aprovar. Eu não vou citar nome, porque é meio chato. Tinha vereador que tinha padaria e fornecia o pão para merenda. Então eles iam votar contra. E outra coisa que vocês podem saber, podem procurar. Foi considerada uma das melhores do estado de São Paulo, merenda escolar melhor do estado de São Paulo. Então eu não vejo motivo a mudar essa merenda. Você está entendendo? A Paula acha que tem que morrer, eu sou contra. Eu acho, pelo que a gente vê, pela alimentação que essas crianças recebem na escola, jamais pode mudar do que era. Sempre melhorar tem que aplaudir. Agora mudar, não. Mudar eu acho que não. Eu sou contra. Agora não é eu o prefeito. O prefeito que tem que ver. Agora, gente, é só isso que eu tinha que dizer. Eu acho que o Henrique vai indo bem. Ele está com o pé no chão. Ele tem que comprar máquina. Ele tem que fazer por onde a pessoa fazer o serviço e ficar feito. Que nem o asfalto. Não adianta ele remendar hoje e amanhã está o buraco de novo. É jogar dinheiro fora. Porque 1 metro de asfalto custa caro. Então tem que ser aplicado para ficar feito o serviço. É só isso que eu tinha que dizer e obrigado. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Passa a palavra ao Guto Cavalcante. Senhor presidente, passamos agora à ordem do dia, com o pedido de regime de urgência aprovado do vereador Dr. Rubens. Consta na pauta o projeto de lei do Executivo número 12/2014. O presente projeto não consta parecer das comissões, então sugiro ao senhor que a sessão seja suspensa para que as comissões possam emitir os seus pareceres. A sessão ficará suspensa por 15 minutos para a análise das comissões. Comunico a todos que a sessão está suspensa por mais 30 minutos.
para a leitura dos pareceres. Projeto de Lei número 12/2014 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Escalvado na forma que especifica. Parecer das comissões de Justiça e Redação. Sob o ponto de vista da Justiça e Redação, não vejo óbvio a tramitação do presente projeto, ressalvando a data da minuta do convênio por constar 1º de dezembro de 2013, data em que o prefeito atual ainda não havia sido eleito. É o parecer do vereador Vic Francisco, de acordo com o vereador Edevaldo Guilherme. Comissão de Orçamento e Finanças ratifica o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, de acordo com o vereador Vic Francisco. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, sou de parecer favorável, visto tratar-se de relevante projeto. Por tratar-se de convênio padrão e a necessidade de repasses dos recursos da Santa Casa. É o parecer do relator, vereador Rubens Algarte Rezende, de acordo com o vereador José Augusto Navas. Senhor presidente, não há oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 12/2014 de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permanecem como estão, os vereadores contrários, por favor que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo, número 10/2014, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 22.755,91 para a parcela diferida do Fundeb, conforme demonstrativo de aplicação do ensino, apurada no 4º trimestre de 2013, que deve ser aplicada, empenhada e paga até 31 de março de 2014. Parecer das comissões de Justiça e Redação. Em 5 de março, o vereador Vic Francisco, em vista da divergência entre o valor do projeto e a soma dos valores constantes no ofício do Governo do Estado, de folhas 7 e 8 desses autos, solicita ofício ao Executivo para que esclareça a divergência apontada ou retifique esse projeto. Já em 17 de março, data de hoje, o vereador Vic, em vista dos esclarecimentos prestados pelo Executivo, entende que, sob a ótica da Justiça e Redação, não há óbice ao trâmite do presente projeto. É o parecer do relator, vereador Vic Francisco, de acordo com o vereador Guto Cavalcante. Comissão de Orçamento e Finanças. Diante do ofício de folhas 14 e demonstrativo de folhas 16, sou de parecer favorável sobre o aspecto de Orçamento e Finanças. Parecer da relatora, vereadora Ana Paula, de acordo com o vereador Vic Francisco. Senhor presidente, não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 10/2014 de autoria do Poder Executivo. Oradores favoráveis ao projeto permanecem como estão, os vereadores contrários, por favor que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposição para ser deliberada na ordem do dia. Assim declaro encerrada a 7ª sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que a 8ª sessão ordinária será realizada no dia 24 de março de 2014, na próxima segunda-feira, com início às 20 horas. Obrigado a todos, tenham uma excelente noite.